Bom dia pessoal, bom dia queridos. Vamos começar aqui uma série de ensinos da Bíblia, sem religiosidade. A Bíblia é um livro milenar que tem se cumprido até o dia de hoje e cada dia mais ele se torna real. A palavra de Deus se torna perfeita em tudo aquilo que ela foi escrita para tal. Então, a gente vai estar estudando sobre a integridade da palavra, né? A integridade da palavra, o que é integridade? Em Isaías 55, versículo 11, diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela tem um propósito, e o propósito dela, ela será cumprido, ela terá prosperidade, ela vai atingir o objetivo que Deus a enviou. Queira você ou não, creia você ou não, ela é íntegra, ela é verdadeira, né? E mesmo que você não entenda, isso não quer dizer que ela não é real e que ela é verdadeira. Mesmo que você não compreenda, que você não saiba interpretar, porque a interpretação dessa palavra depende tão somente de uma coisa: que a quem escreveu, a quem inspirou esteja com você, ou você esteja com ele, né? Então, a integridade da palavra. Primeiro a gente precisa perceber o que é integridade. Integridade em si é tanto físico quanto moral, né? Tanto físico como moral. A palavra de Deus é a perfeição na medida da nossa espiritualidade, do nosso reconhecimento, seres espirituais que somos, porque vimos de Deus e para Ele voltaremos, né? Foi Ele que nos fez. Quando nós entendemos a nossa identidade, quem somos nele, a razão pela qual existimos, aí fica mais fácil entendermos a integridade dessa palavra, né? Então, na medida que eu tenho comunhão com a palavra de Deus, eu tenho comunhão com Deus. Tudo que Jesus é, está escrito na palavra. Na medida que cremos na palavra, é a medida que também estamos crendo em Jesus. Quando eu creio em Jesus, eu creio na palavra, porque a palavra é Jesus. Como tem lá em João 1. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e nada que foi feito sem ele. Tudo que foi feito foi por causa dele e para ele. Então a palavra, ela tem essa integridade, ela tem essa conotação, né? A palavra, né? Essa mesma palavra no Logos é a vontade de Deus revelada em sua plenitude. Logos, palavra, no grego, quer dizer, a vontade de Deus revelada em plenitude. E já existe uma outra palavra que é rema, que é a palavra falada, quando não é mais aquela escrita, mas é uma palavra de comando, uma palavra que Deus dá para você especificamente, para alguém especificamente, e que você se aposta daquilo e avança no rema de Deus, né? Mas a gente vai ver isso lá na frente. Então a gente vai começar essa série de estudos bíblicos, né? Eu espero que você comece a perceber e ver a Bíblia diferente, né? Tira toda a tua religiosidade, tira a capa da religiosidade, tira a capa das interpretações humanas da sua religião ou de alguém que tenha lhe ensinado, porque a Bíblia, ela é completa em si, né? A sua integridade, né? Ela dá condição de você vivê-la de uma forma tão tremenda que você pode ter tudo aquilo que ela declara que você pode ter, ser tudo aquilo que ela declara que você pode ser, né? Então é isso que tem. Eu sou, por isso que a gente afirma uma verdade muito grande. Quando você começa a conhecer quem você é e começa a conhecer a Bíblia, então você vai dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, né? Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor.
Sou criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então você começa a afirmar e reafirmar aquilo que a Bíblia já declara sobre você. É isso que a gente precisa entender na integridade da palavra, né? Existem muitas outras interpretações, milhões de religiões foram feitas por causa dessa palavra, mas pessoas que ficam presas em contextos fora de contexto, né? Então o que é? Logos, né? Como já disse, é a vontade de Deus revelada na sua plenitude. A palavra de Deus, ela está revelada na sua plenitude. As formas assertivas e as formas erradas que as pessoas se comportaram, e Deus nunca desistiu, e está lá escrito para a gente ter como norte para a nossa vida, né? A palavra falada é o rema, aquilo que Jesus declarava, aquilo que Jesus fez e mostrou e demonstrou para os discípulos como essa palavra tem poder, né? Essa palavra rema, quando, por exemplo, quando o mar em revolto e ele deitado lá, né? E os discípulos agoniados, salva-nos, levanta-te, acorda, vê que a gente não está em perigo, e ele só disse assim: acalma-te, mar. Somente a palavra, o rema de Deus saiu ali naquele momento e se fez bonança. E as pessoas ficaram admiradas, e os discípulos se admiraram com como é que um vento obedece uma voz de comando daquela. Aquela foi a rema, né, em ação. O verbo, a palavra de Deus revelada, que é Jesus, né, na ação. Rema, a palavra que saiu da boca dele, fez o efeito, né? Causou o efeito, né? A palavra de Deus é para ser reverenciada, né? A Bíblia não é Deus, né? Alguém pode dizer assim: a Bíblia não é Deus. Mas se é a palavra de Deus, então é o quem? É o que ela faz? Ela fechada é um livro qualquer, mas ela em aberta. E você podendo adquirir essas palavras para dentro do seu espírito, colocando nas tábuas do teu coração, que é onde Deus opera. O coração é o limiar de Deus, é onde Deus pode, né, aquietar, te acalmar, ele pode direcionar de acordo com o teu coração. Por isso que ele diz: guarda o teu coração de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dela procede todas as fontes da vida, né? Então a Bíblia, João 1:1, já, como eu já disse para vocês, está lá: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então a palavra é Deus. A Bíblia, né, nesse contexto, é Deus falando conosco. O nosso cristianismo, né, é na medida de que seguimos a sua palavra. O nosso cristianismo, o que é ser cristão, é ser imitador de Cristo. O que é ser cristão é estar com Cristo, é ser como Cristo, né? Ser cristão é estar reverente à palavra de Deus. Jesus ensinou a palavra. Jesus veio para cumprir toda a palavra, né? Em Hebreus, vamos ver esse versículo aqui, 4:12, o que está dizendo, né? Em Hebreus 4:12, deixa eu ler aqui esse versículo que é maravilhoso. 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus é isso. Veja, vamos repetir de novo. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é completa, né? É ela que discerne, é ela que faz a separação, é ela que mostra quem está errado e quem está certo, é ela que faz
com que você perceba qual é a sua atitude, como você está agindo e reagindo em sua vida, diante das circunstâncias, né? Então a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é íntegra. A gente não precisa estar com espírito religioso, sabe? Jesus não ensinou religião, ele ensinou a palavra, ele veio para que as pessoas agissem na palavra de Deus, naquilo que Deus orientou para ser seguido, né? Mas as pessoas ainda querem viver uma vida religiosa, de conformidade com costumes humanos, quando a Bíblia está bem clara, expressiva daquilo que ela veio para ser. O verbo de Deus é a palavra em ação, né? O verbo de Deus é a palavra em ação. Jesus era o verbo de Deus. Jesus era a palavra de Deus em ação aqui na terra. Jesus fez tudo, ele cumpriu, e quando ele chegou na cruz, ele disse: está consumado, está feito. Aquilo que o Senhor me designou para ser e fazer, foi feito. Por isso que ele é o nosso Salvador, por isso que ele é o nosso Senhor, por isso que ele é o nosso Cristo, o ungido de Deus que veio fazer exatamente o propósito de Deus aqui na terra. Por isso é a palavra. Jesus e a palavra são um por causa dessa atitude que foi feita, né? A palavra, ela veio e cumpriu o que foi designada. Jesus cumpriu o desígnio de Deus. Jesus é o desígnio de Deus. A palavra de Deus, ela é o desígnio para a nossa vida. Então, quando nós obedecemos, quando nós a cumprimos, quando nós percebemos a sua palavra, estamos cumprindo o desígnio de Deus. Quando obedecemos o comando de Jesus, estamos cumprindo o desígnio de Deus. É a integridade da palavra. Chega de estarmos, sabe, à mercê de nós mesmos, à mercê de outros. A palavra por si só é poderosa para nos levar a níveis maiores, alcançar níveis maiores em nossa vida. Deus tem levantado pessoas poderosas nesses últimos tempos pela internet. A gente tem percebido como Deus tem levantado homens disruptivos, homens que não ficam presos à religiosidade, mas mostrando como Deus pode te levar a níveis maiores, te tirar de uma vida desgraçada, medíocre, para uma vida além. Mostrando como filho, como cidadão do reino. Chega de pregar religiosidade. Vamos pregar o reino, porque Jesus não pregou religiosidade. Jesus, como judeu, não pregou o judaísmo. Ele pregou o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus já é. O reino de Deus não vai vir, ele já é. A diferença é que nós temos que entrar no reino. Deus não vai lançar o reino sobre nós, ele já veio. A própria oração dominical que Jesus ensinou, disse: venha o teu reino. E ele não disse: olha, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, quando você orar ao Pai, você ora assim: Pai Celestial. Ele já levou você a ter intimidade, a quebrar a religiosidade, a não chamar mais o El Shaddai, o Jeová Todo-Poderoso. Não, ele não deixou de ser o El Shaddai, ele não deixou de ser o Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, o Jeová Shalom, ele não deixou de ser. Mas a intimidade te leva a chamar de Pai, Pai querido, Abba Pai. É essa intimidade que Jesus veio mostrar para que é todo-poderoso. Você entenda que ele é seu Pai. E ele deixou a sua palavra para se cumprir. Ele deixou a palavra, designou a palavra para viver e fazer com que tudo aquilo que ele propôs, quando construiu e fez o homem no Éden, seja feito. Eu fico olhando, cara, quantas coisas têm se levantado, quantas pessoas maravilhosas têm se levantado nesses últimos tempos. Diante da pandemia, você percebeu quantas pessoas viram a necessidade de ter Deus na sua vida.
seja próspero ou não, as pessoas precisam de Deus. É preciso cumprir essa palavra, viver a palavra. E a palavra de Deus, ela é íntegra. Ela é completa em si. Olha o que diz aqui em Gênesis 1,14. Vamos ler. Vamos ler. Esse estudo vai ser um pouco longo, a gente vai dividir em vários vídeos, porque vai ficar um pouco longo, né? É um estudo muito grande, né? De mais ou menos 11 lições, mas uma lição por vídeo é muito pouco, né? Então, Gênesis, eu falei qual? Gênesis 1,14. Vamos ver o que o Gênesis 1,14 diz. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Haja luminares. A luz. A Bíblia diz que a palavra é luz. O próprio salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada. O que a lâmpada faz? Qual a intenção da lâmpada? É para clarear e separar as trevas da luz. Quando a luz chega, as trevas se dissipam, as trevas se vão. Já não é? Então, treva e luz é uma só no contexto, quando diz que quando a luz chega, as trevas se dissipam. Não existe treva quando tem luz. Não existe treva quando a luz está presente. Quando a luz da palavra estiver presente na nossa mente, na capacidade de raciocínio, de entender que Deus é a palavra inserida dentro de você, e a palavra de Deus é um só, a sua integridade, a confiança que você começa a ter na palavra, aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, quem você é, o que você pode ser. Então as trevas, ela vai se dissipando, a miséria, a falta. A falta e o ter vai ser a mesma coisa que quando você tiver a luz de que tudo é possível ao que crer, já não existe mais falta. Já não existe mais falta. Então, Hebreus 11:3, aquele... Desculpa que alguém estava tentando me ligar. E a gente no celular, infelizmente, a gente fica a mercê, né? Eu não sei que ligação era, mas eu prefiro estar no nosso curso aqui. Então, Hebreus 11:3, deixa eu ver esse versículo, que a gente vai estudar bastante versículos, porque é ele que vai nos trazer clareza a respeito da palavra. A gente precisa entender a palavra pela palavra, né? Não é o que os outros dizem, é o que a palavra diz a nosso respeito, a respeito dela mesmo, né? 11:3, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Veja só o que a palavra está dizendo, querido. Veja só o que a palavra está dizendo. Pela fé, entendemos que os mundos, né, no plural, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo que veio, tudo que você está vendo, veio daquilo que é invisível. O Deus invisível fez todas as coisas, veio de onde ele é, de como ele é, da invisibilidade. Por isso que a fé é aquilo que o Hebreu diz: a fé é o fundamento, a fé é o firme fundamento, como tem em Hebreus 11, né? Das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. O firme fundamento é uma fundação,
É um alicerce, é a condição, a fé é a condição de você ter tudo aquilo que a Bíblia declara a seu respeito, de você ser tudo aquilo que a Bíblia declara a seu respeito, sabe? Então, pela fé entendemos que os mundos, né, pela palavra de Deus, pela integridade dessa palavra, para aquilo que Deus declarou, para aquilo que Deus falou, foram criados de maneira que ela veio existir daquilo que não existia, do que não era aparente, do que ninguém é impossível se ver. Então, quando você diz, mas é impossível me ver vitorioso se eu fui sempre um derrotista. Ei, se veja, começa a se ver agora como alguém vitorioso já, né? Mas não mais no processo, mas já com a taça, sabe, em primeiro lugar, levantando a taça maior da vitória, como Paulo disse, né? Ele levantou a taça, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Mas é isso que temos que fazer. No final chegar e dizer, olha, cumpri o que devia ter sido cumprido, fiz o que deveria ser feito, correu a carreira, né? Completou a carreira. A gente veio nesse mundo com um propósito, e o seu propósito está naquilo que a palavra fala sobre sua vida. Descubra o seu propósito em Deus, descubra quem você era em Deus, e quando você descobrir, com certeza a própria Bíblia direcionará você a cumprir todo o plano e propósito que Deus tem para a sua vida. Tudo que a Bíblia te fala a seu respeito, não o que as pessoas dizem a seu respeito, não o que você acha a seu respeito, não o que você se sente a seu respeito, mas o que a Bíblia diz a seu respeito. Essa é a diferença. O que você é hoje é exatamente a sua forma de crença. E temos que quebrar todas as crenças limitantes, todas as crenças que nos faz parar, que nos faz estagnar, que nos faz ficar numa condição medíocre, por não ter a luz da palavra dissipando todas as trevas existentes em nossa vida. Então eu oro para que você entenda isso, querido, para que você possa perceber que Deus, na sua palavra, já te deu garantia. Deus, na sua palavra, já disse que você é mais do que vencedor. Deus, na sua palavra, já declarou em você a vitória por meio de Cristo Jesus. Cristo é o exemplo maior. A cruz aparentemente se declarava-se derrota, mas foi lá onde ele venceu. Foi lá onde ele mostrou ao mundo que ele derrotou o inimigo de todos os homens. Foi lá onde nós tivemos nossos pecados cancelados. Foi lá no seu sangue derramado que fomos lavados, remidos. É a condição que Deus fez para restaurar o homem, para dar condição ao homem, uma vida com ele novamente nos céus. Então, amados, é preciso entendermos essa palavra. É preciso compreendermos, e a fé nessa palavra, ela vai nos levar a níveis maiores. Eu sei quem eu era, eu sei onde estava. Um dia vocês vão ver, estou escrevendo o meu livro a respeito do meu testemunho e de algumas coisas a mais do que eu aprendi durante a minha caminhada. E já fracassei tanto, já falhei tanto, mas tudo isso que aconteceu na minha vida serviu de aprendizado. Tudo é aprendizado. Até onde você chegou, você aprendeu. Se você não quiser continuar errando, ou quiser continuar acertando, continue avançando. Se não, para e dá um norte para a tua vida. E o norte é a palavra. Seja dirigido pela palavra. Seja dirigido pelo aquilo que a Bíblia diz a seu respeito. Seja a ovelha, que Cristo seja o seu pastor.
E quem está debaixo da proteção desse pastor eterno, com certeza terá o alimento, com certeza terá a proteção, com certeza as suas lãs estarão bem limpas. Você não vai passar frio, nem fome, nem calor, porque tem alguém te socorrendo. Na hora do sol que queira te molestar, ele vai te levar para uma sombra de água fresca. Se à noite, né, o frio queira te pegar, ele vai te colocar num lugar aquecido. Então ele é aquilo que você precisa. Deus é o que você necessita. Deus é tudo em todos. O mundo necessita de Deus. Hoje a gente vê o que está acontecendo no mundo, em todos os sentidos, político, religioso, social. Está um caos. Mas cada vez mais eu me alegro porque eu vejo a palavra de Deus sendo cumprida, a integridade da palavra em ação. E a gente vê o que ele disse, o que ia acontecer nos últimos tempos, que o amor de muitos esfriaria. Mas graças a Deus que tem também se levantado muitos com um amor eterno, com um amor firme em Deus, declarando a sua palavra. Queridos amados, é importante vermos isso. É importante percebermos isso na sua palavra. Em Gênesis de 1, né? Espero que você leia Gênesis, o princípio ali, para você entender o que Deus fez, que coisa formosa, que coisa linda. Quando Deus declara que ele fez todas as coisas, depois que fez, ele colocou o homem para cuidar, para dominar. Ele colocou o homem e disse aí, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e deu o homem domínio sobre todas as coisas. O homem hoje é dominado pela internet, é dominado por todos os ventos. Filhos dominam, as circunstâncias dominam, os pais dominam, a falta domina. Sabe por quê? Porque o homem esqueceu de um princípio maior. O princípio maior é sedes, fetos e multiplicai-vos, dominai-os. A gente é dominado pelas coisas, quando na verdade a gente deveria dominar as coisas. Infelizmente, a gente tem que passar do princípio, começar a dominar. E como é que eu começo a dominar? Quando eu entendo a palavra, quando eu começo a declarar a palavra. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece, eu sou mais do que vencedor, nada me falta, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor é meu guarda, Ele que me protege, me guarda, é Ele que me mantém, é Ele é o meu suprimento, é Ele que me leva a caminhos perfeitos, é Ele que me leva a rios de águas vivas, é Ele que me conduz, nada me falta porque Ele é o meu alimento. Então quando você começa a declarar isso e viver isso, que você começa a participar de uma mesa farta que Deus já preparou antes da fundação do mundo para os seus filhos, aí você começa a viver e vivenciar isso. Muitos religiosos hoje vivem assim porque começou a crer que somos pobres e a gente precisa da dependência de Deus, e a gente precisa depender de Deus sempre. Mas Deus mandou que você domine, que você seja general, que você cresça, que você tenha o domínio das coisas. Jesus veio e mostrou que Ele tem domínio sobre todas as coisas. E Ele não é diferente. Ele disse que você, olha, eu fiz isso e vocês vão fazer mais ainda. Ele veio somente ser o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo de que nada faltava, de a dependência de Deus. Sabe, queridos? Leia Gênesis de 1 a 20, né? Jesus está em quaisquer palavra. Se você vê em 1 Tessalonicenses, para a gente encerrar isso aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala assim, ó, Gálatas, Filipenses, deixa eu ver aqui, depois vem Colossenses, depois vem Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2,13. Deixa eu ver o que a Bíblia diz aqui a esse respeito. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas segundo é a verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Veja, Paulo entendeu
Tanto isso, tanto na questão da palavra, da integridade da palavra, que também, né, os discípulos, aqueles que seguiam o caminho lá de Tessalônica, o que ele está dizendo? Pelo que também damos sem cessar graças a Deus. Olha que Paulo está dizendo, eu e meus companheiros, nós damos graças sem cessar a Deus, porque havendo recebido a nós a palavra da pregação, aquilo que Paulo pregou, aquilo que Paulo falou, né? Eles receberam, os tessalônicos receberam a palavra, como não fosse palavra de homem, como não tivesse vindo de Paulo, mas verdadeiramente de Deus. A palavra como segunda é a verdade, como palavra de Deus, da qual também opera em vós, os que creem. Ou seja, aquela palavra operava neles, os tessalônicos, como operava em Paulo, porque creram. E assim, quando cremos nessa palavra, ele começa a ter esse mesmo efeito, operar. A operosidade da palavra depende de como recebemos, a receptividade que tivermos da palavra, assim ela será. Assim como creio, é o que eu vou ter. Eu tenho o que creio. Eu gosto do que creio. Serei o que creio. Está entendendo, querido? Então a palavra aqui é bem clara. Receber como palavra de Deus e não de homem. Receba o mesmo fato que eu estou falando agora. Não receba essa palavra como eu, Marcos, estou falando. Mas Deus está falando através da palavra. A palavra era poderosa quando nós recebemos com o nosso coração. Isso só acontece quando o nosso coração está limpo. É por isso que é necessário lavar por meio da palavra. A palavra era dar-nos condições de lavarmos o nosso coração. Para fluir. Quando o nosso coração estiver limpo, a fluidez, o rio fluirá muito mais. A palavra é como uma água viva. E o nosso coração, a nossa vida é como o rio. E a água da palavra vai passando e nos lavando e nos limpando e nos deixando fluente. A fluência de Deus invadir a nossa vida e gozarmos dos bens dessa água que passa por nós. A água da palavra que eu estou falando. Então, Logos, né? Se você vê lá em Mateus também 8:8, é importante lembrarmos disso, sempre pode tornar rema em nossas vidas. Logos, que é a palavra falada, que é a palavra escrita, sempre pode tornar logos em nossa vida. Se você vê Marcos lá, 2, de 1 a 2, você vai ver o poder dessa palavra. Não vou estar lendo agora porque não vai perder tempo. O logos sempre pode tornar rema. O que é rema? Rema é a palavra falada, ou seja, quando eu declaro, quando eu começo a confessar a palavra, quando eu começar a declarar a palavra, está escrito, mas começa a ser rema na minha boca. Eu creio que a palavra de Deus é verdade. Eu creio que no que Deus disse, eu começo a confessar essa palavra. Começo a atrair a palavra, começo a atrair no mundo espiritual aquilo que creio, aquilo que quero em Deus. A palavra, o logo de Deus, é a palavra completa de Deus. No Salmo 138, de 1 a 2, você pode ver, no Salmos 89:4, né? Logos de Deus, é a palavra completa de Deus. A palavra e o Espírito de Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. A palavra e o Espírito é o mesmo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e não tinha nada, e Deus começou a falar e as coisas começaram a existir. O Espírito Santo é a manifestação, né, da ação de Deus aqui na terra. Por isso que ele habita em nós, por isso ele está em nós, para que essa palavra seja confirmada. É ele que confirma a palavra de Deus em nós. Por isso a sua palavra não mudou. Hebreus 4, 12 e 13, você vai ver isso. A palavra de Deus também tem vida, né? Em Tiago 1, 23 ao 24, Isaías 55, 10 a 11, Salmo 107, 20, 1 João 5, 7, 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Né? Esse aqui foi o primeiro encontro nosso, né? Da palavra. A palavra Logos, o rema. Logos, a palavra completa, a palavra escrita de Deus, a plenitude da palavra de Deus. E o rema é a ação, a palavra falada, é a atitude que temos a respeito dessa palavra.
Quando nós colocamos a palavra de Deus, que é completa, a sua plenitude, e a gente começa a confessar e a viver essa palavra, ela se torna rema na nossa vida. A palavra em ação. Ok? Então, Deus que abençoe. E a segunda lição, a gente vai falar sobre a integridade, né? Ter os princípios firmes e morais dessa palavra, tá bom? Então veja esse vídeo mais vezes, veja os versículos que eu dei, leiam com mais cuidado, com mais propriedade como seu, né? Leia minuciosamente, não leia, tira toda a tua mentalidade religiosa. A religiosidade é que tem matado o povo. A falta de liberdade com Deus, as pessoas têm ficado dependendo de homens. E Jesus veio mostrar que não dependia de homens. Jesus veio no tempo onde Deus, ele não quebrou os princípios, mas não ficou preso a dogmas humanos. E nós não precisamos ficar presos a dogmas humanos. Nós precisamos ficar presos a essa palavra. Se prenda a essa palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso não é palavra para quem está no mundo também, mas é palavra para nós que somos crentes em Deus, que acreditamos no Senhor, que temos o Senhor como Salvador de nossa vida. Diz: conhecereis a verdade vos libertará. Não é conhecer a religião, mas conhecer a verdade de Deus, o que Deus tem a teu respeito. Qual é a verdade de Deus a teu respeito como filho? É o que vai te libertar. Porque a Bíblia diz lá embaixo, lá em João 8, né? Ele diz que 8:16 vai dizer assim, e lá embaixo vai ter: depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Filho, Jesus de Nazaré, nosso Senhor e nosso Salvador, aquele que veio morrer na cruz por nós, aquele que veio cumprir a plenitude da palavra, a ação da palavra, pela qual Deus enviou. Desde o princípio, Deus disse que enviaria um para pisar na cabeça da serpente. E Jesus veio e pisou e nos garantiu a vitória. Hoje somos vencedores, e mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Que esse vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Que você possa se inscrever no meu canal, leve as pessoas a acreditar, e a gente vai estar estudando isso agora, né? Todo dia vamos estar estudando essa integridade da palavra. Na próxima aula vai ser a integridade, né? Ter princípios firmes e morais. Princípios firmes e morais. Não é doutrinas de homens, é princípios firmes e morais dentro da palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, e até a próxima aula.